Ok, gente, ok. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí. Quiser mandar mensagem, por favor, mande mensagem aqui no chat, tá bom? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus. A Sofia está chegando aí, tem mais gente chegando. Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graça pela oportunidade de poder estarmos aqui ouvindo, aprendendo da tua palavra. Ser conosco, ser com cada aluno, ser com cada um dos teus filhos. Inspira-nos, Espírito Santo, e nos dá a tua palavra revelada para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Tela compartilhada. Nós vamos falar hoje, gente, sobre o que é... Aqui tem gente aqui pedindo para participar. Cadê? Deixa eu colocar vocês ali em cima. Pronto. Os participantes estão aqui. Todo mundo aí. Estou aguardando a Aloysio e o Antônio. A Aloysio voltou. Pronto. O Antônio não entrou ainda. Tá bom? Tá. Então tá bom. Vamos lá. Luíse. Isso, Jorge, todo mundo aí. Tá bom? Vamos lá. Gente, vamos falar hoje sobre o que é o batismo, tá? Vocês vão fazer essa classe de batismo, é muito importante. Eu quero dar uma saudação de bem-vindo a Giovana, que está aí hoje na classe, na aula de hoje, tá? E para vocês que não conhecem, obviamente, a primeira vez, a grande maioria estão participando desta classe, são adolescentes. Então é muito importante vocês jovens e adolescentes entenderem o que é batismo, né? Porque às vezes o adulto já passou por um processo, independente de qual denominação ou religião vieram, tem uma certa noção do que é batismo. Mas vocês adolescentes, né, a primeira vez estão tendo esse contato. Hoje é a aula de número 6, tá bom? Depois a aula vai estar disponível para vocês, vai estar guardada, gravada, e eu posso disponibilizar o link também para vocês depois. Bem, deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver no meu telefone para não atrapalhar a tela, Deixa eu ver aqui. Ah, sim, já pode entrar, tá? Deus abençoe a todos vocês. Gente, o que é batismo? Você já se perguntou o que é o batismo? O que é o batismo? O batismo é a confissão pública de sua decisão de seguir a Jesus, tornando-se seu discípulo. Isso é batismo. Quando você estiver batizando, né, no domingo, dia 26 de maio, né? Vai ser uma festa muito linda. Sua família vai estar lá, seus pais vão estar lá, seus irmãos, irmãs, amigos, amigas, tios, a igreja, todos nós vamos estar lá para ver o testemunho da confissão de fé de vocês, confissão de fé pública, de seguir a Cristo, tornando-se seu discípulo. Tá? E aí a segunda pergunta é essa: quem pode ser batizado? Quem pode ser batizado? Segundo Marcos, capítulo 16, verso de número 15, a Bíblia diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então a pergunta desta vez é: quem pode ser batizado? Aquele que crê, porque aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Mas quem não crer, olha só, e aqui está o grande perigo que as pessoas sem Jesus correm. É o perigo que a pessoa corre sem ter esse compromisso, essa aliança com Jesus. Quem não crê será condenado. Portanto, todo aquele que tiver ouvido, né, o evangelho,
e crer nele pode ser então batizado. Existe uma pergunta e nós vamos fazê-la agora, só um momentinho. E a pergunta é essa: por que nós não batizamos criança? Eu não sei se você já se perguntou isso. Tem uma idade para se batizar? Nós seguimos o padrão da puberdade, se eu posso assim dizer, para você entender. Eu não sei se você compreende, jovem adolescente, principalmente que eu estou dizendo isso para quem nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Uma palavra bem peculiar do português, né? Da língua portuguesa. Estar na fase da puberdade. O que é isso? Na fase da transição entre a pré-adolescência, adolescência e juventude. É onde você está se formando, quase ainda caminhando para a fase adulta, mas ainda não é adulto. Por quê? Porque nessa fase você já tem consciência do que é certo e do que é errado. Se você me perguntar hoje se uma criança ela tem consciência do que é certo e errado, em alguns aspectos, dependendo da situação, ela sabe se isso é errado, se isso é certo. Isso é natural. O ser humano já nasce com esse instinto. Porém, a consciência do erro, do pecado que aflige, que entristece a Deus, só quando você está na fase da puberdade. Então, por que não se batiza criança? Porque somente após ouvir e crer no Evangelho é que se dá ao próximo passo para o batismo. Uma criança, e muito menos um recém-nascido, quando eu falei criança, eu estou falando de criança mesmo, baby. Um recém-nascido está apto para entender e, consequentemente, crer no Evangelho, o qual relata acerca da morte, ou seja, do sacrifício vicário de Jesus. Uma criança não possui, uma criança não tem condições intelectuais para entender que Jesus morreu em seu lugar, tá? Vou colocar a minha imagem aqui. Morreu em seu lugar para dar-lhe a salvação mediante a fé. Não tendo essas condições de exercer a fé, a criança ela não tem necessidade de ser batizada. Uma criança que não é batizada é uma criança pagã. Vou explicar para você esse termo agora, tá bom? O termo pagão, segundo o dicionário Aurélio, é que ou quem não foi batizado, que ou quem é adepto de qualquer das religiões que não adotam o batismo. Então, qualquer pessoa, olha, isso é muito importante, se tiver um pai que for me ouvir aí agora, tá? E está tendo resistência para batizar o seu filho, é porque a criança, o pai está ensinando a criança uma cultura paganista, pagã, porque quem ou o que não for batizado, quem não for batizado é adepto de religiões que são contra ou que não entendem ou que não recebem o batismo. Por quê, pastor? Porque o batismo, gente, ele é a confissão de fé, da sua aceitação, do seu discipulado, do seu ato, da sua postura como servo de Deus, como discípulo de Jesus. Em Marcos 10, 13 a 16, diz o seguinte: as pessoas traziam as crianças para que Jesus as tocassem, mas os discípulos as impediam de fazê-lo, o que deixou Jesus indignado. Jesus não gostou daquela atitude. Jesus disse aos seus discípulos para que não impedissem tais pessoas de lhe trazerem as crianças, pois das tais é o reino de Deus. O reino de Deus, ele já é automaticamente de uma criança. Por quê? Porque a criança não tem consciência do pecado. A criança não entende ainda o que significa o pecado e não significa o ato do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Segundo este texto bíblico, Jesus considerou as crianças inocentes. Preste bem atenção nisso. Jesus, segundo este texto bíblico, considerou
as crianças inocentes de qualquer culpa e, por isso, elas já na opinião e na consideração de Jesus pertenciam e pertencem ao reino de Deus. Por isso, entendemos que enquanto a criança estiver impossibilitada de forma intelectual de exercer a fé no Evangelho de Jesus Cristo, não lhe é imputado, ou seja, não é dado a ela, ela não tem culpa. E automaticamente, quando ela não tem culpa, ela não será condenada por conta dos pecados. O pecado que a criança tem é o pecado natural, que ela nasceu com ele, né? Porque nascemos da descendência, o pecado chamamos pecado originário, que herdamos de Adão, do primeiro Adão. Mas através de Cristo nós somos livres do pecado. Todas as pessoas, inclusive as crianças, são pecadores, eu acabei de falar, porque todos nascemos com o pecado original. E a Bíblia diz isso em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A questão é que as crianças não têm ainda a capacidade de discernir corretamente entre o certo e o errado, e por isso não estão aptas para exercer ainda a fé, o que chamamos de período da inocência. Uma criança, ela é inocente. Na Bíblia não há registros e nem orientações para que se batize as crianças. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Há, na verdade, o que nós entendemos, a apresentação das crianças ao Senhor, o que ocorreu com o próprio Jesus. Lucas capítulo 2, verso 21 a 22 diz assim: cumpridos os 8 dias para circuncidar o menino, era um corte, né? A circuncisão era um corte feito no prepúcio da criança, no órgão masculino da criança, era um sinal de aliança feita entre Deus e Abraão, e significativo da aliança deveria passar de pai para filho, tá? Então o menino Jesus foi circuncidado e na semana, no dia da circuncisão, ele foi levado ao templo para ser purificado, para ser apresentado. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se cumpriram os dias da purificação, Levítico 12, 14, o período durava 40 dias. Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Uma pergunta muito importante que eu quero fazer com vocês aqui, e eu quero que vocês aprendam isso. Por que a Igreja Católica batiza criança? Você já viu que a Igreja Católica batiza? Nós, evangélicos, não batizamos. Mas a Igreja Católica sim batiza. A Igreja Católica adotou o batismo de criança para que pudesse aumentar o contingente de pessoas, ou seja, proliferar a religião, o catolicismo, para obrigar então assim os pais a batizarem suas crianças. A Igreja Católica inventou um negócio chamado limbo, uma espécie de purgatório mirim. Isso não existe. Nós vimos ali acima que Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. O limbo é um suposto local no qual a criança, ao morrer, sem ser batizada, teria sua alma encaminhada para lá, e por um período sua alma lá estaria em sofrimentos. Os pais, temendo tal destino para seus filhos, batizavam suas crianças, e com isso o catolicismo se propagou. É comum ouvirmos tal frase: nasci católico, vou morrer católico. As pessoas nem sequer podem escolher, mas alguém escolheu para elas. Tanto o limbo quanto o purgatório não existem. Vou grifar aqui, tá? Tanto o limbo quanto o purgatório não existem. Deixa eu ver se tem alguém pedido para entrar aqui. Tá todo mundo aí, né? Tá, gente? Não existe limbo, lugar para criança, inferno para criança, purgatório para criança, e nem purgatório de forma nenhuma. Tá bom?
Não há nada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que sustente, que apoie tal ensino. Isso é um ensino católico, isso não é verdade. Porque o batismo deve ser feito mergulhando a pessoa. Primeiro, a própria palavra, a palavra batismo, no seu original, né, no grego, quer dizer baptismo. A palavra batizo, em português, no grego, quer dizer baptismo, que quer dizer imersão, mergulho. Gotas de água na testa não é mergulho. Derramar água na cabeça não é mergulho. Por isso, não é considerado batismo. Atos capítulo 8, 36 a 38 diz, este texto nos diz que tanto Filipe quanto o eunuco desceram as águas, ou seja, tanto a pessoa quanto aquele que iria batizar a pessoa, entraram na água para realizar o ato do batismo. João capítulo 3, verso 23 diz, João Batista procurava locais onde havia muitas águas para batizar, efetuando assim a palavra batismo, que nós já vimos acima no grego batismo, que quer dizer mergulho, tá bom? Ao pé da letra, ou seja, mergulhando a pessoa totalmente. Agora, o mais importante, o significado do batismo. E isso você precisa saber, você precisa entender, você precisa, quem sabe se quiser anotar aí agora, num papel, no canto da sua Bíblia, anote. Romanos capítulo 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, e nós já sabemos que a palavra batismo é mergulho, imersão. Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, ou seja, fomos mergulhados na sua morte. Esse texto quer dizer que quando aceitamos a fé de Jesus, em Jesus, e somos batizados em Cristo, estamos, a partir de então, enxertados nele. E já que ele morreu na cruz, levando os nossos pecados, também nós devemos considerar ou nos considerar mortos, mortos para o pecado, já que com ele morremos, e buscar uma nova vida e velha natureza deve ficar enterrada. A velha natureza, a natureza humana, o velho homem tem que ser enterrado. Quando você for descer as águas batismais, naquele ato de mergulho que o pastor vai pegar você e deitar você na água, é como se nós estivéssemos enterrando o velho homem, a sua velha criatura. Por exemplo, quando eu pegar a Giovana, eu vou estar enterrando a velha Giovana. Quando eu pegar a Júlia, eu vou estar enterrando a velha Júlia. Quando eu pegar o Jorge e mergulhar o Jorge nas águas ou na água, eu vou estar mergulhando o velho Jorge. Da mesma forma, a Luíse, a Raquel, a Sofia e a Sofia Pereira. Todos vão ser mergulhados na água, simbolizando. Lembre-se, é um simbolismo do seu enterro espiritual. Você está dizendo publicamente que você está morrendo para você mesmo. Gálatas capítulo 3, verso 27 diz, pois todos vós que fostes batizados, ou seja, mergulhados, ou seja, enxertados em Cristo, vos revistais de Cristo. É interessante que a partir do momento que você é enterrado ou mergulhado nas águas, além de ser sepultado a velha criatura, você também é revestido com a nova criatura. O pastor está me ligando aqui. Deixa eu só atender um instantezinho. Tá bom, gente? O pastor Gesiel Gomes me ligou aqui. Ele vai fazer uma live de oração comigo daqui a pouco. Tá bom? Por isso ele me ligou. Pensou que era 7 horas. É 9 horas. Tá bom? Onde nós estávamos? Vamos lá. Gálatas 3, 27. Pois todos vós que fostes batizados, mergulhados, enxertados em Cristo, vós fostes revestidos. Revestidos de Cristo. É como se ele te abraçasse, te amasse, te revestisse, te cobrisse. É o ato do batismo.
todos que batizamos, ou seja, todos que mergulhamos em Cristo, assim como no mergulho, somos todos totalmente envoltos, né? Quando você entra na água, sendo envolvido na água, é a mesma coisa. Porque nós devemos ser envolvidos por Cristo. Isso significa estar revestidos de Cristo. Revestir quer dizer vestir novamente. O batismo é tão importante que você vai estar sendo vestido novamente, ou seja, revestido agora de uma nova vestimenta, uma roupa santa, uma vestimenta pura que está em Cristo Jesus. Ao sermos batizados, é como se tirássemos a roupa velha, que era a nossa velha natureza, e nos vestimos da roupa nova, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cristão verdadeiro está vestido tanto por dentro quanto por fora, já que o Espírito Santo habita em nosso espírito. O efeito disso é que nosso exterior, Cristo, é revelado às pessoas que nos cercam através de um bom testemunho cristão. Tá bom, gente? Até aí tudo bem? Alguém tiver alguma pergunta, pode fazer uma pergunta aí no chat que a gente responde, tá bom? E deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Tudo bem aqui, todo mundo bem, tá certo? Vamos para o próximo ponto. O batismo salva. Você já pensou nisso? O batismo salva? Sim ou não? Deixa eu perguntar. O batismo salva, Luiz? O batismo salva, Jorge? O batismo salva, Sofia? O batismo salva, Raquel? A resposta é não, não. O batismo não salva, pois somos salvos pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. O batismo, o que é o batismo então, pastor? Já que ele não salva. O batismo, ele é o passo seguinte que o cristão dá após ter sido salvo. Lembre-se que a ordem de Jesus é aquele que crê e for batizado. Então você creu, você já aceitou Jesus. Agora o próximo passo é ser batizado. É uma confissão pública de seu desejo de morrer para o pecado e viver na fé em Cristo Jesus. Ao ser batizado, eu declaro perante testemunhas que assumo a minha fé em Jesus Cristo e estou disposto a segui-lo como o meu Senhor. Aí vem outra pergunta. Veja que essa apostila é cheia de perguntas para vocês, né? E a pergunta é a seguinte: já que o batismo não salva, para que se batizar? Não é verdade? Se ele não salva, eu não vou me batizar, porque eu não preciso ser salvo pelo batismo. Então, entenda-me bem, só um momentinho. Olha o que acontece com aquele que rejeita o batismo. Todo aquele que rejeita o batismo é porque ainda não creu verdadeiramente em Cristo e ainda não está disposto a segui-lo de todo o coração. Tá bom, gente? Grave isso. Todo aquele que rejeita o batismo é porque ele ainda não creu. É porque ele ainda verdadeiramente não creu e ainda não está disposto a seguir a Jesus de todo o seu coração. O que acontece, pastor, se a pessoa morrer antes de ser batizada? Ou se Cristo voltar para arrebatar a igreja e a pessoa não foi batizada? Olha, quando a pessoa demonstra seu desejo de batizar, ela já decidiu por Cristo, ela já fez uma escolha, ela já fez uma decisão e verdadeiramente está disposta a tornar um discípulo do Senhor. Caso venha a morrer, ou Jesus voltar antes de tal pessoa descer as águas, ela já estará salva por meio da fé demonstrada no seu coração e a decisão de se batizar. O que ocorre com a pessoa que, havendo a oportunidade de se batizar, não se batiza e prossegue adiando a sua decisão? Gente, isso aqui é muito, mas muito sério. O que acontece com a pessoa que, havendo a oportunidade de se batizar e não se batiza e continua
adiante na sua decisão sem se batizar. Isso é característico de que essa pessoa ainda não assumiu realmente a sua fé em Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: pois é pela graça. Graça é um favor imerecido, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus quer nos salvar pela sua imensa bondade, amor, misericórdia. Nós não merecemos ser salvos. Basta a nós, então, acreditar que Deus quer nos salvar, independente do que tenhamos feito. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 vai dizer: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Portanto, o batismo, deixa eu aceitar aqui mais um, a Caroline chegou aí. Seja bem-vinda, Caroline. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá? O batismo não salva, gente, como a gente estava dizendo anteriormente. Mas não se batizar é um sinal de não crer de verdade, de não crer verdadeiramente. Pois quem crê verdadeiramente, crê, aceita e logo quer se batizar para dar prosseguimento na sua vida com Cristo. Quando a pessoa não crê, ela não pode ser salva pela graça, porque ela não está trabalhando no período, no momento, na oportunidade que a graça de Deus está lhe dando. Então, assim, ela não recebe o dom, o presente de Deus, que é a vida eterna. Depois você leia Romanos capítulo 6, verso de número 23. Agora, outra pergunta interessante, gente. Outra pergunta muito, mas muito interessante. O que fazer? O que é que você vai fazer com o batismo? Ou o que você vai fazer após ser batizado? Primeiro, é necessário congregar numa igreja, tá? A gente não batiza como algumas denominações batizam só para batizar. Às vezes eu recebo muito pedido de pessoas que querem ser batizadas. Mas a pergunta é essa: você vai ser batizada? Existe se eu colocar essa palavra aqui, como se fosse um protocolo, e o protocolo é: você se batizou, você está dizendo que você também está agora pertencente à família de Deus. Você pertence a uma igreja, você tem que pertencer. Porque sem congregar não adianta nada. Você está desvinculado, você está desconectado. Então o batismo, você vê que uma coisa vai puxando a outra, é uma série de compromissos que você vai assumindo, você vai se envolvendo. É o que eu disse anteriormente, você vai se revestindo, né, de Deus, e Deus, Jesus, vai revestindo você. A palavra igreja, né, nós falamos assim, é necessário congregar numa igreja. A palavra igreja vem do termo grego, que quer dizer eclesia, que quer dizer retirados para fora. Portanto, igreja é o conjunto de pessoas que optaram em viver segundo as palavras de Cristo e não segundo o curso do mundo que já permanece no maligno. Portanto, o mundo está paralisado, né, dominado pelo diabo. Mas nós não. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A igreja de Jesus é composta por pessoas que, ao conhecer o evangelho, foram libertas desse domínio maligno e passa a ser um povo particular de Deus. Hoje você é propriedade exclusiva de Deus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, diz assim, no verso 9 e 10: mas sois geração eleita, escolhidos, sacerdócio real, ministros de Jesus, nação santa, separada do mundo, o povo adquirido, comprado por Jesus, para que anuncieis as grandezas daquele que os chamou, para anunciar as grandezas de Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, do reino do diabo
para o reino de Deus. Antes não éramos povo de Deus, não éramos, gente. Hoje, com essa decisão, escolha de vocês, todos vocês que estão me assistindo, fazendo parte desta aula, caminhando para o processo do batismo, hoje vocês estão dizendo, olha, antes eu fazia parte do mundo, mas hoje eu não sou mais do mundo. Jesus fez uma oração muito interessante e eu quero compartilhar essa oração com vocês. Jesus orou ao Pai pelos discípulos e disse, Pai, eu não lhe peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando você está tomando a decisão de se batizar, ainda que esteja no mundo, o mundo não pertence a você e nem você pertence ao mundo. Você não pertence a este mundo, mas você pertence ao reino de Deus. Antes éramos trevas, mas agora somos povo de Deus, somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos agora sacerdotes reais, escolhidos pelo Senhor. Devemos congregar para que juntos aprendamos a palavra de Deus. E por falar nisso, ontem, que culto maravilhoso. Você já imaginou se você estivesse em casa ontem, o que você teria deixado de receber se você estivesse em casa assistindo televisão, um filme, comendo pipoca? Isso é pecado, isso é ruim? Não. Mas você não estaria na casa de Deus para receber o que melhor Deus tem para você. Jesus disse assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, melhor do que assistir televisão, melhor do que ir para o cinema, melhor do que ir para a casa de um amigo. E pode ir sim, é claro, mas no dia de culto, estar na presença de Deus, na casa de Deus. Porque devemos congregar para que juntos aprendamos a palavra de Deus, para que animemos uns aos outros a prosseguir firmes e juntos possamos adorar a Deus, aguardando o dia da sua vinda para arrebatar a igreja. Jesus está voltando e você, meu irmão, você, minha irmã, que está se batizando, tenha certeza na sua alma, tenha certeza no seu coração. Pastor, mas eu sou pecador. Sim, todos nós somos pecadores. Mas o ato de batismo é você estar dizendo, o pecado não tem domínio sobre a minha vida, eu sou livre do pecado, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou um discípulo do Senhor, eu sigo a Deus, eu amo a Deus. E eu sou salvo pela graça, e porque eu sou salvo, eu agora estou confessando publicamente no meu ato de descer as águas batismais, dizendo, eu morri para mim mesmo, eu morri para o mundo, e quando você se levantar daquelas águas, quando você vier para cima, você vai vir uma nova criatura. Aí você pode pegar o pão no domingo de ceia, pegar o cálice e beber o cálice, porque você está anunciando a volta de Jesus, está anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio para você, é um privilégio para nós, é um privilégio para aquele que conhece a palavra de Deus, para aquele que ama a Deus e para aquele que é salvo, redimido no sangue de Jesus. Amém, gente? Amém? Nós estamos caminhando para o final. Essa provavelmente será a nossa última aula, mas eu quero orar com você daqui a pouquinho, tá bom? E para a gente concluir, batizar é um ato de fé no Evangelho de Jesus Cristo. É testemunha, é testemunhar publicamente que você deseja ser um discípulo de Jesus, tá bom? E aqui eu quero parabenizar você por uma tão sábia e acertada decisão. A partir de agora, você continuará a subir degraus, você vai agora caminhar, tá? Você vai prosseguir crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Você subirá degraus na sua jornada de fé cristã. E aqui eu coloquei para vocês, ao concluir esse curso, esperamos que você esteja apto para trabalhar. Eu quero dizer que você pode trabalhar no reino de Deus, na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, ser um pregador, sendo um missionário, ser alguém que ajuda, que coopera na obra de Deus e muito mais, com capacidade, na unção do Espírito, vestido e revestido da unção do Espírito de Deus, dentro
do reino de Deus, imerso, envolvido no reino de Deus. A minha oração é que você não seja apenas um aluno, mas um verdadeiro discípulo de Jesus. Todo esse conhecimento, todo esse conhecimento venha te aperfeiçoar, te aperfeiçoe ainda mais para o serviço do reino e para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero orar com você, tá? Antes da gente encerrar, e eu quero pedir também, quem não enviou o número das suas camisas, camisa para o batismo, por gentileza envie. Eu acredito que todos já assim o fizeram, tá? O batismo será no dia 26 de maio. Meu aniversário será no dia 25, no sábado. Nós vamos estar no rancho, no Tex Brothers Ranch. Nós vamos estar ali numa festa linda, celebrando Jesus pelo mais um ano de vida. E nós, no domingo, vamos estar na igreja fazendo uma grande festa. O meu conselho para você é: convide a sua família, tá? Seu pai vai estar lá, sua mãe vai estar lá, seus irmãos vão estar lá, seus parentes, tio, tia, primo, chame todo mundo, vizinho, amigo da escola, chame-os para vir celebrar a morte do velho homem, da velha criatura. E eles vão ver uma nova criatura nascendo naquele dia. Nós vamos celebrar, vai ser uma festa, gente. Vai ser uma celebração linda, linda e maravilhosa para a glória do nome do Senhor. Eu quero parabenizá-los. Muito obrigado por quem ficou até o final. Quem pegou a aula, faltou algumas aulas, eu vou mandar aí hoje, mais tardar amanhã, todas as aulas para vocês terem guardadas com vocês, para vocês revê-las, vê-las novamente, assistirem, anotar. E o meu conselho é: vocês possam continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém, gente? Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta hora pela tua palavra que foi ministrada aos corações dos teus filhos, pela decisão que os teus filhos tomaram. Em nome de Jesus, abençoe-os, continue-os abençoando com toda a sorte de bênção, revestindo com poder, com graça e com autoridade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai investindo na vida dos teus filhos, que a tua graça seja sobre eles, que o amor de Deus seja sobre eles, que, ó Deus, eles possam sentir amados pelo Senhor, que eles possam sentir perdoados, ó Deus, dos seus pecados. Deus, uma nova criatura está diante de mim. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida de todos os teus filhos que vão descer as águas batismais. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por todos eles que vão, ó Deus, se batizar. É uma decisão sábia, é uma decisão importante. Muito obrigado pela vida da Raquel, muito obrigado pela vida da Sofia, muito obrigado pela vida do Antônio, pela vida do Eiden, pela vida da Luísa, da Giovana, do Mateus, do Davi da irmã Andréia, do Daniel Teixeira, do Gabriel, da Sofia, do Anderson, da Caroline, ó Deus, da Júlia e do Jorge. Em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua bênção e a tua misericórdia seja sobre eles hoje, agora e para todos sempre. E quantos dizem? Quantos dizem? Amém, amém, Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Prazer, uma alegria ter passado esses momentos aqui com vocês. E não se esqueça, amanhã temos culto de ensino, vamos estar lá presente, vamos dar glória a Jesus, vamos glorificar o Senhor. Vai ser algo lindo para a glória do nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, mantenham firme. Terça-feira, culto e ensino. Sexta-feira tem um grande culto, The Revival Service. Vai ser bênção de Deus, poder de Deus na terra, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fique com Jesus. Tchau, gente. Tchau, um abraço.